O Movimento Nacional pela Vacinação poderá trazer o Brasil de volta ao lugar de referência internacional em programas de imunização. As campanhas começaram pelas vacinas bivalentes contra a Covid-19 e devem prosseguir com outras vacinas ao longo de 2023. Nessa entrevista, nós vamos falar sobre os tipos de vacinas que serão oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e sobre o calendário de vacinação. Eu recebo agora Etel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Secretária Etel, obrigado pela sua presença no Cidadania. Seja bem-vindo à TV Senado. Oi, Marcelo, um prazer estar aqui e com todos os que nos acompanham nesse programa. Então, eu comecei falando sobre a vacina bivalente contra a Covid-19, que é o início desse movimento nacional pela vacinação. Eu queria que a senhora falasse sobre essa vacina bivalente, que ainda é uma novidade para muitas pessoas, né? Explicar o que é essa vacina bivalente contra a Covid-19 e sobre a situação da Covid no Brasil, se está controlada a pandemia por aqui, como é que estamos? Então, Marcelo, eu vou começar respondendo a última parte da pergunta. Nós ainda estamos sob o decreto de pandemia da Organização Mundial de Saúde, porque vários países ainda não atingiram uma cobertura alta contra a Covid-19. Aqui no Brasil, nós já temos aí uma cobertura de mais de 80% das pessoas que receberam 2 doses da vacina. Então, nós consideramos um cenário muito diferente do que estávamos, né, em 2020, 2021. Ali logo no início, quando a vacina ainda não, a gente começou uma vacinação, né, muito restrita, com grupos selecionados, ainda não tínhamos muitas doses, o mundo todo, né, em busca de doses. Então, nós demoramos um pouco a atingir essa cobertura e com isso agora, né, no final aí de meados de 2022, quando nós atingimos essa cobertura maior, a situação começou a melhorar bastante. Nós ainda temos pessoas que adoecem, ainda temos pessoas que morrem de Covid. A doença ainda preocupa. A doença ainda preocupa. Por isso é muito importante essas medidas combinadas que nós falamos. A vacinação, o uso de máscara, evitar ambientes fechados, ambientes mal ventilados, principalmente aquelas pessoas que têm uma maior chance de desenvolver uma doença mais grave, né? Pessoas que estão tratando contra o câncer, pessoas que são renais crônicos, né? Que fazem hemodiálise. Tem imunidade mais baixa. Que tem uma imunidade mais baixa. Então, essas pessoas a gente ainda orienta a utilização do uso de máscaras, né? E mesmo pessoas que têm uma probabilidade de se infectar, moram com idosos, não querem, né, levar a infecção para casa, e aí também a máscara é muito importante, porque a vacina protege contra casos graves, mas ainda não temos uma vacina muito boa para proteção contra aquela infecção mais leve, né? Então, isso faz com que o vírus continue circulando. Essa é a preocupação e por isso que a OMS ainda continua mantendo a Covid, né, como uma pandemia, uma doença em observação, uma doença nova. E a vacina bivalente, respondendo à primeira parte da sua pergunta, ela conjuga duas variantes do vírus. Aquela primeira que surgiu, né, que se espalhou pelo mundo, né, vindo de Wuhan, e a variante Ômicron, que é a variante que mais circula no mundo atualmente. Então, essas duas variantes do vírus, é o mesmo SARS-CoV-2, mas só que são, eu diria assim, são versões diferentes do foram vírus. Aquelas ondas que foram sendo causadas, aumentavam os picos. Exatamente, tivemos várias variantes. E essa Ômicron é que mais circula agora no mundo todo. Então, a vacina tem essas duas versões, né, do vírus. E por isso acaba tendo uma possibilidade de proteger um pouco mais do que a vacina que tem só uma versão do vírus. E no caso, essa vacina bivalente, ela vai ser oferecida para toda a população também? Ela começou com grupos prioritários, então o Ministério da Saúde continua dando essa sequência de fazer a vacinação por grupos. Toda a população deve tomar essa vacina? Nesse momento, Marcelo, com o que a gente tem de evidências científicas, o que a ciência produziu até agora,
a gente não há necessidade de revacinar, de dar uma dose de reforço para a população inteira. Certo. O que nós sabemos agora, e é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, é que todas as pessoas deveriam ter, nesse momento, pelo menos 3 doses de vacina. Aquelas que já foram distribuídas. Aquelas que já foram distribuídas. Sim. Nós, aqui no Brasil, estamos nos antecipando a uma orientação da Organização Mundial de Saúde e oferecendo para um grupo prioritário, aquele grupo que a gente estava falando agora mesmo, né, que tem uma chance maior de desenvolver uma doença grave, a gente está oferecendo uma dose de reforço para fazer uma prevenção contra uma onda no inverno. Sim. Então, a gente já está esperando que... É natural, no inverno, a gente fica em ambientes mais fechados, a gente, por exemplo, vai andar num ônibus, num trem, no metrô, tudo fechado, as janelas fechadas, porque está mais frio, as pessoas ficam mais juntas. Sim. Então, tem uma possibilidade maior de circulação de vírus respiratórios. Isso já é esperado. Não só o SARS-CoV-2, né, que é o vírus da Covid, mas outros vírus respiratórios também. Então, para evitar que pessoas que são mais propensas, né, que têm uma chance maior de desenvolver uma doença grave, se infectarem e desenvolverem uma doença grave nesse inverno, a gente está fazendo essa dose de reforço, nos antecipando a uma orientação da Organização Mundial de Saúde. Mas a Organização Mundial de Saúde orienta 3 doses. Quem tem 3 doses, nesse momento está protegido. Certo. A não ser, Marcelo, que alguma nova variante surja, né? Então, mas com o que a gente sabe até hoje, e a gente está falando aqui março de 2023, né? O que a gente sabe até hoje, não há necessidade para quem tem 3 doses e que não tem nenhuma doença, não está em algum grupo de risco, ele não precisaria de ter outra dose de reforço agora. Agora, apesar da gente ter, né, de a gente ter conseguido uma cobertura de vacinação ampla, chegando a 80% da população, houve resistência às vacinas. O momento também era um momento difícil, muita gente às vezes não tinha exatamente uma resistência a receber a vacina, mas o medo de entrar em postos de saúde levou muitas pessoas a não se vacinarem. Sim. As pessoas que ainda não receberam aquelas primeiras vacinas, elas devem procurar os postos de saúde para receber a bivalente ou para receber as primeiras? Nós temos, Marcelo, em torno de 60 milhões de pessoas que não receberam ou nenhuma dose, ou receberam uma dose, está faltando as outras, ou receberam 2 e deveriam tomar a terceira. Certo. Então, são 60 milhões de brasileiros e brasileiras nessa situação. E esse grupo, esses 60 milhões, é alvo, né, do nosso movimento nacional pela vacinação. A gente precisa achar essas pessoas, nós precisamos de ativamente procurar, né, por exemplo, nas estratégias, nas unidades de saúde, na estratégia de saúde da família, os agentes comunitários, observar a carteira de vacinação, orientar, como você falou, muitas pessoas ficaram na dúvida se deveriam tomar vacina ou não, muita desinformação, né, muita mentira circulou, e as pessoas ficaram desconfiadas, né, eu diria assim. Então, nós precisamos agora reestabelecer a confiança da população, não só na vacina contra a Covid, mas em todas as vacinas, né? Sempre reafirmando que aquelas vacinas que foram aprovadas pela nossa agência regulatória, né, nossa Anvisa, a nossa agência de vigilância sanitária, elas são seguras e são eficazes. Então, assim, elas protegem contra a doença. Elas vão fazer com que o nosso organismo desenvolva uma resposta de defesa e evite o desenvolvimento de uma doença grave se você entrar em contato, né, com o vírus, com uma bactéria, dependendo da vacina. Então, é muito importante que a população compreenda que as vacinas aprovadas pela Anvisa, elas são seguras. Então, vacina aprovada pela Anvisa, pode ir na unidade de saúde e pode se vacinar. Esse ponto é interessante porque existem várias outras vacinas que vão fazer parte desse movimento. A gente estava conversando um pouco aqui antes de iniciar a nossa entrevista sobre algumas coberturas vacinais que já atingiram níveis excelentes, inclusive de erradicação de doenças, e que agora começam a assustar um pouco de novo por uma redução.
Mas o que, por exemplo, o Instituto Butantan, ele publicou no site a informação de que a maior parte da população confia nas vacinas. Então, a resistência foi muito, me parece que foi muito específica em relação às vacinas contra a Covid-19, talvez justamente por ser uma novidade. Mas o movimento pela vacinação prevê para maio aí entrar na caderneta de vacinação, né? Isso. Essa parte da caderneta de vacinação, aí a gente está falando de vacinação infantil ou é um público mais amplo? Vacinação infantil, em maio, né, o nosso foco vai ser vacinação infantil nas escolas. A gente vai fazer uma ação educativa, Marcelo, entendendo que as crianças, elas são fundamentais para a educação de toda a família. Se a gente pegar um exemplo das campanhas contra acidente de trânsito, a educação é uma campanha exitosa que o Brasil fez. A educação de crianças, dizendo a importância de utilização do cinto de segurança, a importância de se parar numa faixa para pedestre. A criança chega em casa e ela multiplica aquele conhecimento, ela passa aquele conhecimento para as outras pessoas da família. Então, utilizando essa ideia exitosa que deu certo, né, das políticas de prevenção de acidente, a gente vai para a escola para educar sobre vacinação. Então, assim, é muito importante que as nossas crianças compreendam como que a vacina atua, qual é a importância dela, que a vacina não tem nenhuma substância que vai prejudicar o seu organismo. A vacina ela tem a intenção de ensinar o nosso sistema imunológico a responder a um agente agressor. Então, ensinar a criança as etapas de como que a vacina é feita, o que ela faz, o retorno do nosso Zé Gotinha, tão importante, né, no imaginário. Foi uma campanha, você estava falando de campanhas, uma campanha maravilhosa, a campanha de uma campanha de comunicação, referência mesmo. Né? Referência, e é uma referência para gerações, né, sim, Marcelo? Sim, inesquecível. O Zé Gotinha é esse símbolo que representa o tudo de bom que a vacinação traz. Né? A gente conseguiu eliminar do Brasil doenças, como você estava falando, vou dar o exemplo aqui da poliomielite. Sim, que era do Zé Gotinha, né? No Zé Gotinha, especificamente. Nós não temos mais crianças com aquelas sequelas muito importantes para o resto da vida, né? Eu queria que você falasse nesse ponto, porque agora a gente chegou numa etapa importante da conversa. As sequelas da poliomielite, que uma das teorias que tem sobre essa redução na cobertura vacinal de crianças é que como o Brasil erradicou, no caso da polio, em 1994, então ficou uma doença fora da nossa cultura, fora da nossa sociedade, e as pessoas começam a nos preocupar, como não vou vacinar porque isso não existe mais, mas existe o risco, e aí essas sequelas da poliomielite, eu queria que você falasse sobre isso. Criança que não se vacina e que contrai, que consequências isso pode ter para a saúde dessa pessoa? Então, ela pode, são várias consequências que vão desde a paralisia, né, a paralisia muscular, então você perde movimentos, principalmente de membros inferiores, até o óbito. Né? Então, você tem consequências que são iníveis, né? E é uma doença que vai marcar a criança para o resto da sua vida. E como você falou, o próprio fato do sucesso da vacina e de termos conseguido essa eliminação do vírus aqui no Brasil faz com que uma geração não se lembre mais, você não conhece mais ninguém que tenha paralisia infantil, né, causada pelo vírus da poliomielite, da polio. Então, assim, é muito importante que a gente compreenda que a vacina nos trouxe esse cenário de não termos a doença entre nós. E quando a gente reduz a vacinação e o vírus continua circulando no mundo, porque esse vírus ainda continua circulando no mundo, a gente tem um risco de reintrodução da doença, principalmente no mundo globalizado. Alguém que tem o vírus vem para cá, viaja, vai para cá, você vai em um lugar que tem o vírus circulando, está com baixa cobertura, traz, e isso se espalha. É importante as pessoas saberem que a eliminação da doença não é a eliminação do vírus. Não é. No caso específico, né, você tem etapas de quando a gente considera um vírus que a gente diz erradicado, que é o último nível. Não existe mais reservatório, ele não circula mais. Na poliomielite, a gente não chegou nesse estágio ainda. Nós chegamos no estágio anterior, que é o da eliminação.
A gente não tem mais aqui no Brasil, mas outros países têm, e isso pode ser reintroduzido quando a nossa cobertura está baixa. Então, pessoas que não estão vacinadas podem se infectar, ter a doença e transmitir para outros. Por isso que é importante a gente manter uma cobertura alta para a gente proteger toda a população. E o caso do sarampo também merece uma atenção específica, né? Porque o Brasil ele recebeu uma certificação de erradicação do sarampo em 2016 e 2 anos de eliminação em 2016 e 2 anos depois, em 2018, 10 mil casos. O que está acontecendo? É o exemplo típico. O vírus estava circulando no mundo, né? Aqui a gente não tinha mais, estava eliminado do Brasil, mas esse movimento de globalização, as pessoas se movimentam muito de um lugar para o outro, de um país para o outro, e com as baixas coberturas, houve a reintrodução do vírus e a circulação no país. Hoje, isso é uma preocupação grande, porque o sarampo causa sequelas importantes, sequelas neurológicas, que podem aí definir o que vai acontecer com o desempenho dessa criança, com a vida dela. Então, assim, é uma doença que tem sequelas importantíssimas e que podem, além de levar ao óbito, deixar também sequelas graves e que podem marcar, né, a vida dessa criança, o desenvolvimento dela, né? Então, é muito preocupante as baixas coberturas no Brasil. Então, é importante agora a gente conversar aqui, a gente nos dirigimos aos pais e mães das crianças sobre essa etapa do Movimento Nacional pela Vacinação, que é voltar a cobrir toda a caderneta de vacinação das crianças. Além do sarampo, quais são as outras? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A partir de que idade começa e quais são essas etapas tão importantes que a gente precisa voltar a ter uma cobertura de vacinação de preferência que atinja toda a população infantil? Então, Marcelo, a gente vai começar essa ação na escola, mas vão ter várias ações, né? Inclusive ações de cidadania, que vão incluir várias, não só vacinação, mas outros eventos, depois eu falo um pouquinho. Mas nós vamos focar na escola em pólio e sarampo, mas olhando todo o cartão de vacina da criança, identificando se há alguma outra vacina que ela não tomou na idade que deveria e vamos vacinar também. Então, a campanha foca em pólio e sarampo, mas a gente vai olhar toda a vacinação. Há vacinas que começam nos primeiros 30 dias, como é o caso da vacina contra a tuberculose, BCG, que todo mundo tem uma marquinha, inclusive uma vacina que deixa uma marca no braço. Então, e aí começa 2 meses, 4 meses. Então, a gente tem vacinas que são dadas em várias etapas da vida, né, da criança. A gente vai focar nos primeiros 5 anos. As vacinas que estão no nosso calendário dos primeiros 5 anos da criança, elas são fundamentais para o desenvolvimento saudável dessa criança. Então, a gente precisa voltar a dar a atenção necessária, né, para essa vacinação, porque esses vírus e bactérias que causam doença estão aqui no nosso ambiente e a gente precisa proteger as nossas crianças. E por isso é importante a gente fazer ações olhando em múltiplos pontos. Vamos ter esse da bivalente, depois vamos focar naquele grupo que não voltou para se vacinar e está faltando alguma dose de vacina contra a Covid para também ficar protegido. É um grupo que vai desde o público infantil até o público adulto. E também, Marcelo, uma coisa importante, a vacinação contra a Covid em crianças. Isso que eu ia perguntar, a partir de que idade? 6 meses. A gente está com uma cobertura muito baixa. Ela está chegando agora a 30%. É muito baixa essa cobertura. A gente já pensando no inverno chegando aí, as doenças respiratórias nas crianças acabam tendo uma gravidade maior. Então, a gente precisa proteger as nossas crianças pensando aí na circulação maior desses vírus no inverno. A gente já teve, eu comentei aqui também, em outros momentos da nossa história, movimentos de resistência contra vacinas. Né? Em 1904, por exemplo, nós tivemos durante a crise da varíola e outras doenças, revolta, né, uma revolta das vacinas.
Esse tipo de movimento parece que se repetiu agora com relação à Covid-19. Como é que está essa batalha no campo da comunicação contra as fake news, em favor da ciência? A vacina, ela está, mais uma vez, superando essas dificuldades? Como você falou, Marcelo, existem várias pesquisas que foram feitas no Brasil por grandes institutos, né, pesquisadores, dizendo e comprovando assim, a alta confiança que a população tem no nosso Programa Nacional de Imunização. Nosso Programa Nacional de Imunização faz esse ano 50 anos, é um dos maiores programas de sucesso do Brasil. Ele é reconhecido internacionalmente como o melhor e maior programa de imunização do mundo. Então, é algo que a gente tem que se orgulhar, né, o nosso PNI. E nós estamos trabalhando fortemente com influenciadores, na nossa campanha publicitária, né? Então, contratamos uma agência publicitária para fazer uma comunicação mais focada em grupos específicos. Estamos trabalhando com rádios comunitárias, estamos trabalhando com esses influenciadores locais que acabam fazendo com que a circulação entre em comunidades que os veículos de grande circulação às vezes têm dificuldade de penetrar. Grupos específicos, comunidades específicas. Nós sabemos também que as redes sociais mudaram muito, né? Sim. A forma como as pessoas se comunicam e como elas recebem a informação. Então, a gente está trabalhando com múltiplas fontes. A gente tem alguns parceiros, conseguimos agora uma parceria importante com órgãos como, por exemplo, o Google, que está trabalhando conosco numa ideia, né, numa perspectiva das buscas mostrarem o que é correto, as informações certas, os sites que são sites confiáveis, né, aqueles locais onde a população pode encontrar informação confiável, de qualidade, né, as nossas páginas oficiais. Então, nós estamos trabalhando em múltiplas frentes, porque para resolver esse problema da desconfiança, da desinformação, das mentiras que foram espalhadas, né, ao longo desse período de 3 anos da pandemia, vai exigir da gente um esforço maior. O esforço do programa da política pública de vacinação e também desse esforço de comunicação. E de toda a sociedade, Marcelo. Claro. A gente vai precisar, assim, da sociedade organizada, por exemplo, grandes parceiros, o Rotary, que está numa campanha de pólio zero internacionalmente. Então, tem vários parceiros institucionais, sociedade organizada, que têm iniciativas para estimular a vacinação e nós estamos juntando todos esses parceiros. As pessoas precisam entender que o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde é de todos nós. Então, essa participação da sociedade, de grupos organizados da sociedade, ajudam muito, né, a disseminar as boas informações em favor da ciência e mostrar o quanto esses programas de imunização são importantes para todos nós. Exato. Como a gente aqui falou, principalmente pensando nas crianças, mas não apenas nelas. Só para a gente terminar, eu falei aqui da crise que aconteceu em 1904, que houve também um movimento de revolta contra a obrigatoriedade da vacina, ou contra mesmo a aceitação, né, das vacinas. Naquela ocasião, houve uma redução, um programa forte também, um programa de política pública forte para reduzir a doença, que depois de algum tempo de sucesso, pela resistência às vacinas, gerou um pico de novo, especialmente no Rio de Janeiro. Né? Houve, no espaço de 2 anos, um pico da doença da varíola especificamente. Esse problema que a gente teve no Brasil, essa dificuldade, esse momento triste de uma doença que se espalhou e levou tantas vidas, essa situação ajuda as pessoas hoje a entenderem que a vacina é importante, diminuiu a resistência à vacina, especialmente contra a Covid-19? Eu acredito que sim, Marcelo. Eu acredito que tantas pessoas perderam seus entes queridos, né, nessa pandemia. Estamos aí com quase 700 mil vidas, né, perdidas. Muitas que poderiam ter sido salvas se nós tivéssemos a vacina num tempo anterior, né, do que nós conseguimos tê-las aqui no Brasil. Mas é muito importante que todos, e eu acho que o seu programa ele é fundamental, eu diria por isso, para mostrar essas ações de cidadania. Eu não vacino apenas por mim, eu vacino por você,
eu vacino pelos meus pais, eu vacino pelos meus filhos, eu vacino pela minha comunidade, eu vacino pela minha cidade, eu vacino pelo meu país. Então, essa ideia de que a vacinação é uma ação cidadã, é uma ação que eu faço não só para mim, mas para proteger, inclusive, aqueles que não podem se vacinar. Sim. Porque algumas pessoas têm algumas doenças que impedem com que eles se vacinem em determinado momento, né, da vida, ou porque estão passando por alguma doença, ou porque a vacina não é indicada para aquela situação específica. Então, quem pode se vacinar tem que se vacinar por ele e pelo outro que não pode. E é isso que a vacina faz. A vacina é algo que circulou muito, né, nas redes, a ideia da imunidade de rebanho, sim, né? Sim. Que é a ideia de quanto mais pessoas vacinadas, mais você protege quem não pode se vacinar. Por exemplo, crianças abaixo de 6 meses, nós não temos vacina contra a Covid para essas crianças. Então, nós temos que nos vacinar para proteger essas crianças que ainda não têm vacina para ela. E a hora é essa, né? A hora é essa. Aproveitar o movimento e seguir com essa ação de cidadania. Exatamente. Secretária, eu quero agradecer pela sua presença mais uma vez no programa e pelas informações. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade. E eu agradeço também a você que acompanha o Cidadania pela TV Senado e pelo nosso canal no YouTube. Assine o canal da TV Senado no YouTube e faça como mais de 1 milhão de brasileiros e brasileiras que recebem as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte. Obrigado e até o próximo programa.